Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Amém. Quantos aqui estavam no domingo aqui, irmão? Levanta sua mão. Eu não vou perguntar para você o que eu preguei, que eu tenho medo de você não responder. Mas eu falei sobre a comunidade dos missionários, amém? Atos foi uma comunidade de missionários. Eu quero falar hoje de Atos como uma igreja de sacerdotes, amém? Tem algum sacerdote do seu lado aí? Homem de Deus, mulher de Deus, cheio de Espírito Santo. Né? O amém não foi assim que ninguém esperava. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Atos, capítulo de número 9. Tem algum amenzinho guardado ainda aí? Opa, show. Vamos lá. Nós vamos ler bastante, viu? A partir do versículo de número 1. Ah, pastor, mas eu vou estar em pé. Eu também estou, viu, irmão? Pode ficar tranquilo que nós estamos juntos nessa batalha, tá certo? Vamos ler em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Saulo, suspirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para... Aqui está falando a respeito de Saulo de Tarso, que é Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. No versículo 1 diz que ele ainda respirava ameaças contra a igreja. Será que ele era gente boa, irmãos? Não era muito gente boa, não. Então o que ele tinha na cabeça? Que ele queria matar, o que ele gostava de fazer era matar crente, prender crente, né? Você não sabe aquele cara que você conhece, assim, aquele seu look? Eu não gosto de crente, não. Ele não chegou nem perto do que chegou o apóstolo Paulo. E disse que ele ia para Damasco. Ele foi lá ao sumo sacerdote e falou: me dá uma carta, porque se eu achar alguns que são do caminho... Quem era esse alguns que eram do caminho? Eram os cristãos. Fala assim para quem está do seu lado: os cristãos. Ele falou: eu não quero saber se eu vou achar homem, se eu vou achar mulher, eu vou colocar na cadeia. Não teve misericórdia. Valeu, meu Deus, já serve já. Versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha aqui, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém. Aleluia! Aí tá falando de Saulo ainda, meu irmão. E o cara que ainda estava respirando ameaça, queria prender os cristãos. Ele estava indo com o propósito de prender os cristãos. E diz que ele estava indo por aquele caminho, quando de repente, subitamente aparece o quê? Uma luz. Ele cai e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por quê? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluia! Irmão, isso é tremendo. Quem alcançou o apóstolo Paulo foi o próprio Cristo. Mas o texto continua. Verso 7. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e durante os quais nada comeu e nem... Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Não é porque você sentou que não vai mais ler a Bíblia não, viu, irmão? Pode deixar ela aberta ainda aí, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra, e que o Senhor me abençoe, que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos edifique, nos alimente e abençoe a cada um de nós aqui nessa noite, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Aqui fala a respeito da conversão de Saulo de Tarso, a qual veio ser Paulo de Tarso. Qual que é a diferença? Um era hebraico e o outro era grego, significa a mesma coisa. Aqui, irmãos, às vezes você vai ouvir assim falar que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo, irmão? Não, mas provavelmente deve ter caído de um cavalo. Por quê? Paulo, olha aqui, ele era um homem muito importante. Você acha que homem importante ia estar andando a pé, irmão? Numa distância gigantesca daquela? Pelo menos um jumentinho ele ia ter, irmão. E ele viajando, quando de repente aparece aquela luz e ele cai por terra. Olha aqui, irmãos, às vezes nós estamos numa luta ferrenha para alcançar alguém para Jesus. E olha aqui, não importa quem é a pessoa a quem você fala de Jesus hoje. Não importa quem você está evangelizando hoje. Sabe por quê? Se necessário, se preciso, o próprio Cristo pode aparecer para ela. E falar assim: fulano, por que me persegues? E ele vai fugir? E ele vai correr? Não, porque aquela luz vai brilhar e vai iluminar o entendimento dessa pessoa, irmãos. Agora, se Cristo não apareceu, a luz que vai aparecer, essa pessoa que está do seu lado, é você. Pergunta para o seu irmão: a sua luzinha está brilhando, meu irmão? Ele respondeu, olha aqui. Se ele nem respondeu, depois você fala assim para ele: irmão, sua luzinha está meio apagada, viu? Está meio apagada a sua luzinha. Olha aqui, irmão. Cristo nos chama para ser essa luz que brilha também. Mas saiba que Ele é a luz que brilha mais do que o sol. Essa luz foi que fez com que o apóstolo Paulo ficasse cego. Eita, meu Deus do céu! Durante 3 dias, ele nada viu, ele nada comeu e ele nada... Irmão, olha aqui, depois se alguém tem um encontro com Jesus, a vida dele não consegue ser mais a mesma. Você concorda comigo, irmão? Quando ele teve aquele choque de realidade, que aqueles a quem ele queria prender, aqueles a quem ele queria matar, ele não estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Quando ele teve aquele choque de realidade, o que ele percebeu é a quem ele estava indo contra. E a partir daquele momento, ele não conseguia enxergar nada. Aqueles que estavam com ele conduziram ele até aquela cidade, que é onde nós vamos continuar a ler. Mas diz que ele nada comeu e nada bebeu. Quem não come e não bebe está do que, irmão? Está de jejum, não é verdade? Ah não, pastor, aquele não tinha comida. Tinha, meu irmão. Para aquele homem poderoso, você pode ter certeza que tinha. Mas ele estava em jejum. E não é só isso. Vamos continuar lendo o texto. Lá no versículo de número 10. E a partir daí para frente é onde eu quero me deter com vocês. A palavra de Deus diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Paulo. Estava indo para onde, irmãos? Para Damasco. Ele foi guiado pela mão até Damasco. Mas tinha um homem lá em Damasco. A palavra de Deus diz que ele era um discípulo e que o seu nome era Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Você está entendendo a história, né, irmão? Está prestando atenção, você está aqui comigo, né? Tinha um discípulo, esse discípulo era chamado por nome de Ananias. Ele estava lá, até que viu uma visão do Senhor. Ele disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E nós devemos responder prontamente a voz do Senhor para nós. No versículo de número 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas
procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... Paulo está fazendo o que agora, irmão? Aí tem uma galera que se converte no jejum, eu não oro. Não vem nem na igreja, mas como se converteu a alguma coisa? Vamos continuar aqui, irmãos, versículo de número 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha aqui, irmão, Ananias não chegou lá ainda não, viu? Quando diz assim, e viu, isso aqui está falando de Saulo. Ele viu, Paulo aqui estava tendo uma visão, que chegaria um homem chamado Ananias, colocaria a mão sobre ele, e ele voltaria a enxergar. Mas o texto continua, irmãos, segue a história. Verso de número 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Olha aqui, irmão, Ananias estava com medo, viu? Ele estava com coragem, irmão, aqui. O que ele demonstra aqui para Deus? Ele fala: Senhor, mas esse Saulo é o Saulo que eu estou pensando que é o Saulo? Esse Saulo não é aquele Saulo que pega cristão, dá chicotada em cristão, que prende cristão? Ei, não estou falando da mesma pessoa aqui, Deus? É do mesmo rapaz assim? Esse continua, irmãos. Verso de número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o que lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso de número 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio de Espírito. Aleluia! Quando você lê a Bíblia assim, você fala: não é bom ler a Bíblia, irmão? Nossa, gente, irmão, em casa também que é bênção, né, irmão? Verso de número 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. Pastor, mas já? Ele assim ouviu, voltou a ver e batizou, irmão. Quando você se converte, o próximo passo é o quê? É batismo. Ele vai: não, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou me preparar. Não. Se converteu, a ordenança do Senhor é batismo. Então vamos se deter sobre isso hoje. Verso número 19. E depois de ter se alimentado, ele sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Verso 21. Ora, todos os que todos ouviam, estavam atônitos, ou em outras palavras, surpresos, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é... Aleluia! Aleluia! Irmãos, pode deixar a sua Bíblia aberta. Hoje eu não vou me deter a falar a respeito de Saulo, mas a respeito desse homem que foi usado por Deus, que era por nome de Ananias. Eu já preguei a respeito desse texto, mas nós vemos a ênfase em Paulo, em Saulo, a sua conversão, e o pessoal fica todo surpreso. Peraí,
esse camarada aí, não que estava exterminando os que invocavam o nome de Jesus, não era esse homem que veio prender aqueles que invocavam o nome de Cristo? Agora esse homem está falando a respeito de Cristo. Você vê como que é o poder de Deus, irmãos? Creia que para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível. Aquele a quem perseguia a igreja, o Senhor falou assim: esse para mim é um instrumento valioso. Esse para mim é uma ferramenta poderosa. E falou para Ananias: pode deixar vir com ele, eu vou acertar. Ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí você acha que para Paulo foi ruim? Eu sofro demais. Eu acho que eu estou com alguma mazela do passado. Eu acho que eu sofro porque eu persegui a igreja. Mas não, o apóstolo Paulo sentia prazer nas suas fraquezas, porque o nome de Cristo era levado aos gentios. E eu quero falar a respeito disso, a respeito da comunidade de sacerdotes. A nossa igreja tem uma visão como essa, irmãos. Amém. A nossa igreja é uma igreja de sacerdotes. Amém. É uma igreja que não depende do pastor, ou do outro pastor, ou dos obreiros, ou dos líderes. Nós somos uma igreja de vencedores. Amém. E nós ensinamos aqui que cada crente, olha aqui, se você é crente também, você também é um ministro. Mas eu não sei, eu falo, nós vai, nós fumamos, nós voltemos, eu não sei falar, não. Irmão, Deus não está procurando quem fala bonito. Verdade. Deus não está procurando quem sabe fazer. Ele quer os seus sacerdotes. Aqueles que serão usados para a glória de Deus, não para a glória do próprio homem. E essa é a nossa igreja. Essa é a nossa visão. Aqui é o povo de Deus. Você vê, irmãos, como Paulo é um homem tão importante para a igreja, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Agora, sabe o que Paulo teve na vida dele, meu irmão? Um Ananias. Ele teve alguém que lá no começo foi lá orar por ele e pôs as mãos sobre ele. Ele voltou a enxergar. Ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, para tudo isso, irmãos, teve um discípulo chamado Ananias. A comunidade de sacerdote, uma igreja como a nossa, irmãos, ela precisa entender que, primeiro, todos aqui pregam a palavra. Alguns, irmãos? Todos pregam a palavra. Volta só uma folha, talvez a sua aí na mesa, lá em Atos, no capítulo de número 8. Atos 8, talvez você vai estar aí na mesma. Você vai ler comigo no versículo de número 3 e de número 4. Você viu que nós voltamos um, né, irmão? Então vamos lá. Diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Quem é esse cara aqui, irmãos? Mal sabia ele que a história dele ia mudar. O que ele estava fazendo? Irmãos, esse homem era o terror da igreja. Ele assolava a igreja. Sabe o que ele fazia? Entrava nas casas, saía arrastando homem, arrastando mulher e colocando todo mundo dentro da cadeia. Agora esse homem, um pouquinho mais lá na frente, cai diante de todo aquele poder. Mas o versículo de número 4 diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando. Aqui não está falando só a respeito dos discípulos, mas olha aqui, falando a respeito dos cristãos. Não era só o apóstolo Paulo que perseguia a igreja, mas o apóstolo Paulo talvez era um nome conhecido, aquele que assolava, aquele que todos tinham medo. E quando eles iam perseguir a igreja, alguns faziam o quê? Perna para que te quero, vamos correr. E fugiam para cá, fugiam para lá. Agora, você acha que eles fugiam para quê? Para continuar pregando a palavra de Deus. Diz que aqueles, olha aqui, irmãos, os que foram dispersos, os que fugiram, os que correram, olha aqui, iam por toda a parte pregando a palavra. Enquanto, olha aqui, Satanás teve uma estratégia. Ele falou: já sei,
eu vou acabar com a igreja. Eu vou jogar todo mundo na cadeia. Eu vou jogar todo mundo na prisão. Eu vou acabar com tudo. Mas sabe o que fazia? O povo era disperso, ia um para lá, ia outro para lá. Só que aquele que ia para lá começava a pregar a palavra. E lá ia juntando mais cristão. E eles cortavam a cabeça de um e nascia mais um monte. Porque é isso que acontece, irmãos. Eu fui numa conferência que o pastor falou assim: o segredo de uma igreja crescer, joga o pastor na cadeia, que vai funcionar tudo. Isso na igreja perseguida, viu, irmão? Em nome de Jesus. O que acontece? Quando eles estavam naqueles países onde a igreja era perseguida, o que aquele povo fazia? Vamos pegar o líder, vamos colocar o líder na prisão, e o que vai acontecer com a igreja? Vai sumir, vai dispersar todo mundo. Só que eles começaram a fazer isso, prendiam o líder. Só que o que acontecia com a igreja? A igreja crescia. Não, peraí, está tirando o líder, e a igreja cresce. Sabe por quê? Porque quando o líder não estava mais lá, a figura, o pastor, a figura de liderança não estava mais lá, a igreja falava: agora a gente tem que fazer, porque ele não está mais aqui. E a igreja começava a funcionar, a igreja começava a avançar. Isso é o que acontece ainda hoje. E ele deu um testemunho da igreja do Egito. Quando nós entendemos que nós somos os sacerdotes, todos nós pregamos a palavra. Onde nós estamos, sabe, pregamos a palavra de Deus do nosso jeito, mais a palavra de Deus, com conhecimento, com a sabedoria que Deus nos dá, com Ele nos enchendo o Espírito. Mas é pregando a palavra. Todos pregam a palavra, irmão. Quando algumas pessoas vão se mudar, falam: ah, pastor, tem uma cela aqui na minha cama, agora eu vou me mudar. Não tem problema não, abro na tua casa agora. Ai, que bênção de Deus. Porque a igreja com isso, irmão, ela cresce. A igreja com isso, ela avança. E é o que nós precisamos aqui. Quando você, olha aqui para mim, tiver a revelação que você é também um sacerdote, a igreja de Cristo passa a crescer. Olha aqui, enquanto você ficar dependendo de mim, ficar dependendo do seu líder para pegar a palavra de Deus, a igreja não cresce. A sua célula não avança enquanto você depende só do seu líder. Agora quando fala assim: o líder morreu, o Cícero morreu, dá uma misericórdia aí, Cícero. Misericórdia! Você que nem você é uma misericórdia agora. Os irmãos não deu, você viu? Não vou falar a respeito disso. Aí o Cícero morreu, aí você acha que acabou a rede jovem, irmão? Acabou as células, parou tudo? Não! Algumas pessoas vão falar: meu Deus, o Cícero deu a vida dele, serviu ao Senhor. Os últimos dias dele foi com todo vigor. Tinha cabelo branco, irmão, de tanto que ele corria. E corre muito para isso. Sabe o que nós vamos fazer agora? Agora é minha vez. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes você espera a figura aí. Você espera o seu líder desviar para assumir uma postura na sua célula. Você espera o seu líder cair. Você espera ele se mudar, ir para uma outra cidade, e você fala: agora eu tenho que me posicionar. Agora eu tenho que fazer. Irmão, não espere isso não. O dia da sua vida de pregar a palavra de Deus se chama hoje. Aleluia! Não é amanhã. Eu não vou esperar o meu líder, eu não vou esperar o meu pastor. Olha aqui, a igreja de Atos é uma comunidade de sacerdotes. Essa igreja aqui é uma igreja de sacerdotes. Isso aqui é uma igreja de vencedores, irmão. O Will estava contando para mim a respeito de uma igreja que tem lá em Xerife Cruz. Nós estamos começando a fazer um trabalho lá. O Wilson, o Berto, o Cícero, o Júnior está indo lá ajudar a fazer a célula. Aí falou que tem uma igreja lá. Só que a igreja não tem culto toda semana não. Só tem culto na semana que o pastor vai. O pastor mora muito longe, ele não pode ir para lá, e quando vai não tem culto. O pessoal vai lá, vê que o pastor não está, e sabe o que o pessoal tudinho faz? O pastor não veio, eu vou para casa. Meu Deus! Irmão, não tinha que isso aqui acontecer nessa igreja aqui. O pastor não veio. Não vai ter, eu não jogo uma bomba, eu derrubo isso aqui. O pastor não veio. Não vai ter como, irmão, eu derrubo isso aqui tudo. Eu derrubo isso, eu derrubo. Pelo amor de Deus. Irmão, nós somos uma igreja de sacerdote. Os irmãos aqui, ó, ora para dar dor de barriga, eu não vim pregar para eles pregar, irmão.
o senhor não quer que eu pregue para o senhor? Não tem problema, eu vou pregar. Porque nós somos uma igreja, irmão, de sacerdote, onde todos têm que pregar a palavra. Olha aqui, irmão, você tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Você não sabe qual é o momento que Deus vai usar a sua vida. Aí você fala, eu vou me preparar para pegar a palavra de Deus. Irmão, se você tem Cristo no seu coração, a palavra de Deus tem que estar em você. Porque eu não sei qual é a hora que Cristo vai falar assim, Ananias. E você tem que falar, isso aqui. E ele vai falar, eu quero que você vá, que você faça isso. Aí você fala, o Senhor te chama, você fala, Senhor, dá mais um mês, é que eu estou me preparando ainda. Senhor, eu não estou pronto ainda não. Senhor, eu acho que eu não consigo. Irmão, se Ananias tivesse dado essa resposta ao Senhor, talvez o que seria do nosso apóstolo Paulo? Talvez o que seria da metade da Bíblia que você tem aí no Novo Testamento? Olha aqui, é tempo de despertar. Nós não somos só uma comunidade de missionários, mas nós somos principalmente uma comunidade de sacerdotes. E uma comunidade de sacerdote tem que estar pronto para pegar a palavra. Eu sei, irmãos, é lógico que às vezes você vai ministrar a palavra na célula, te dá aquele ciricutico, dá aquele primeiro que vai dar, irmão, mas olha aqui, eu vou. A palavra de Deus, eu não devo ter vergonha de pregar a palavra de Deus. Eu não devo ter vergonha de anunciar o Evangelho de Jesus. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Agora, é por mais que eu tenha medo, eu vá como Ananias. Falo, Senhor, esse aqui não é aquele Paulo lá que está assolando a igreja, prendendo os cristãos? É esse Saulo que o Senhor está falando? Aquele que bota o terror mesmo? É ele. E eu quero que você vá. Vá com medo, vá sem coragem, mas olha aqui, vá. Amém. Obrigado pelo amém, viu, Wilson? Depois aquele combinado nós acertamos depois. Fala para o seu irmão e seu irmão, vá. Vá. É tempo de ir, irmão. Todos precisam pregar a palavra de Deus. E é isso que mostra uma igreja de sacerdotes. Aleluia. Eu falo, irmão, não é a igreja de bananão, não. Aqueles crentes de bananão. Ah, não, é tudo o outro, irmão. Tudo é o outro. Tudo é o outro, irmão, que tem que fazer. Não é isso para nós. Não é isso para a sua vida. Saiba que aqui, irmão, enquanto você fizer parte, se você não for, nós vamos empurrar você para aí. Não tem problema, irmão. Não é empurrar, é com a gente mesmo, mas vai. Tem uns irmãozinhos que vai assim, só não empurra, mas vai. Tem uns irmãozinhos que já ajudam, né? Já vai indo, eu tô indo. Mas tem que ir. A nossa igreja é uma igreja de cristãos vencedores. Que entende? Eu sou o ministro. Sabe o que eu entendo por isso? Aqueles quando iam, eles falavam, eu fui disperso. Onde eu vim parar? Cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Eles não estão aqui. E agora? Quem vai pregar a palavra? Acho que Deus falava para ele, quem você acha que é? É você. Irmão, olha aqui. Se lá na sua casa só tem você de convertido, quem você acha que vai pregar a palavra para a sua família? Se lá na sua sala de aula só tem você de convertido, quem você acha que vai pregar a palavra? Se no seu trabalho só tem você de cristão, quem você acha que vai pregar a palavra? Aí você fica pensando, não, Deus vai enviar alguém. Senhor, envia um irmão. Acorda. Você é um sacerdote. Você tem as suas responsabilidades. E a comunidade de Atos é isso, irmão. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Cristo habita em mim. E eu vou ser um Ananias em a vida de algum Paulo. Aleluia. Segunda coisa, irmãos. Todos exercitam os seus dons. Leia comigo lá no versículo de número 10. 9 e 10, tá? Capítulo 9, 10. Amém. A palavra diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado de Ananias. E disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu:
eis-me aqui, Senhor. Agora pula lá para o verso número 17. Diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e que fique cheio do Espírito. Aleluia! Aleluia! Uma outra coisa, irmãos, que uma comunidade de sacerdote tem é que todos exercem os seus dons. Aleluia! Todos exercem os seus dons. Todo aquele que é recebido no corpo de Cristo, pelo novo nascimento, ele recebe juntamente os dons do Senhor Jesus. Agora, olha aqui, irmão, tem um monte de gente na igreja, inclusive nessa aqui, que enterra os dons, os talentos que Deus deu. Mas misericórdia, os irmãos estão acordando, né, Cícero? É misericórdia, irmão. Como que Deus dá um dom para você e você enterra ele? Como que Deus dá talentos a você e você enterra esses talentos? Olha aqui, Deus deu dom para você, não para você, mas para que você abençoe a outros. Aleluia! E pessoas deixam de ser abençoadas porque você não exercita os dons que Deus deu para você. O corpo de Cristo fica deficiente, paralisado em algumas áreas, porque você não tem usado os dons que Deus tem dado nas suas mãos. Houve silêncio, irmão. Mas olha aqui, quando Deus nos chama, Ele nos enche com o seu Espírito, é para nós sermos usados por Ele. Aleluia! Você acha que Deus convidou você aqui para cá só para ser mais um crente? É só mais uma quarta-feira, é só mais um domingo, não é só mais isso não, irmão. Você é um sacerdote que Deus deu dons para você. Aleluia! Deus derramou o Espírito dele sobre você. Agora a pergunta é: para quê? Para que é que Deus trouxe você para cá? Para que é que Deus dá dons na sua mão? Para que é que Ele derrama o Espírito sobre você? Você não se pergunta: para que, Deus? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Onde os meus dons vão ser melhor utilizados para a sua glória? Há pessoas, irmãos, há pessoas que precisam da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós como igreja, nós nos ajudamos mutuamente. Um irmão ali tem um dom, ele abençoa a igreja, o outro tem outro, e isso a igreja é fortalecida, nisso a igreja é edificada. Nós somos membros desse corpo. E às vezes você está como? Deus me deu dom, eu estou na igreja, mas eu não quero ir lá orar não, Deus. Eu estou meio cansado, dá uma preguiça, dá aquela leseira da Bahia. Quero não. Olha aqui, irmão, Deus deu para você dons. Olha aqui. Para um propósito. E saiba que o propósito ao Deus dar dons para você, não é para você falar assim: eu tenho dom, eu tenho meus dons. Irmão, o que você está fazendo com isso? É o que eu quero saber. Quem você tem abençoado com isso? Quem na igreja tem sido abençoado com isso? Quem nas células tem sido abençoado com isso? Quem dos seus vizinhos na sua rua tem sido abençoado com isso? Se ninguém, irmão, para que você está falando que você tem dom? Agora saiba que se Deus deu esse dom para você, é de você que Ele vai cobrar. Deus deu dons a mim, é de mim que Ele vai me cobrar os meus. Agora não acha que eu sou exclusivo de Deus, porque eu não sou não, irmão. Eu estou com vocês no mesmo barco. Eu fico aqui em cima, que o pessoal chama de altar, que é o palcozinho, é o púlpito aqui, é para ficar mais alto e te enxergar bem do fundo.
E quando o irmão não veio, eu falo, irmão, não te vi domingo aqui. É verdade. E pra isso eu tenho dom, meu irmão. Isso aqui é uma beleza. Teve uma irmãzinha que apertou a mão dela hoje e falou, você não veio no domingo? Não, eu não vi, como eu disse, eu não vi. Por que você não veio? Tem alguns irmãos que falam assim, irmão, você não veio no culto domingo? Pastor, não deu pra eu ir. Eu falo, eu sei que não deu pra você, eu não te vi lá. Eu tô perguntando por que você não foi. Olha aqui, irmão, Deus dá dons pra você. Deus enche você do Espírito dele. Agora olha aqui, tudo isso acontece com um propósito. Diga para quem está do seu lado, Deus deu dons para você, meu irmão. Deus encheu você do Espírito. Agora pergunta para ele, para quê? Para quê? Nós somos uma igreja de sacerdotes, irmão. E uma igreja de sacerdote, ele sabe porque ele recebeu os dons de Deus. Uma igreja de sacerdote, ele sabe porque Deus encheu ele do Espírito. Não é para ele falar, eu sou ungidão, eu oro em línguas. Irmão, vou falar para você, a minha oração é poderosa. E eu quero saber o que você tem feito para abençoar a igreja de Deus. Eu quero saber o que você tem feito para abençoar os seus irmãos que são mais novos na fé. Eu quero saber o que você tem feito com os novos convertidos, ensinando ele a caminhar no caminho que Cristo quer para eles. É isso que eu quero saber. Cristo chamou você, encheu você, mas é para você ajudar os mais novos. É para você ajudar os que estão em falha. É para você ajudar os que estão com dificuldade. Foi isso que Deus fez. Deus chamou Ananias, aquele que já era um discípulo, para falar, ó, tem um menino novo chegando aí. Ele vai ser do time agora também. Você vai lá orar por ele. Agora ele joga no nosso time. Quem é? Fala, é Paulo. Deus acha que esse cara quer fazer gol contra o nosso time, viu? Mas não. Deus fala assim, ele vai ser usado. É como uma ferramenta. E é tudo para a glória de Deus. E por último, irmãos, todos temos o encargo pela obra. Todos. Todos os sacerdotes têm que ter um encargo pela obra. Você é um sacerdote de Deus, irmão? Tenha um encargo pela obra de Deus. No domingo nós falamos a respeito da comunidade de missionários, que é um povo que tem um encargo. É alguém a quem Deus chamou para exercer o encargo que Ele colocou no coração. E uma coisa a qual nós não vamos fazer e não queremos fazer é dar a você cargos, mas que você entenda os seus encargos. E qual é a diferença? O cargo, irmão, é aquilo que eu falo, irmão, vai lá, você tem que pregar, vai lá no teu vizinho, fala com ele. E só vai se alguém falar, ele acabou de receber o cargo, vai lá, esse é o teu cargo, faça isso. Agora o encargo é aquele que sabe que tem que ir. E ninguém precisa falar isso para ele, porque ele já entendeu. Eu tenho um encargo por essa obra aqui. Você não é só um número nessa igreja não, meu irmão. Você não é só mais um membro na tua célula não. Você e Deus, através da sua vida, pode fazer grandes coisas. Deus, através de você, pode usar você tremendamente para a glória dEle. Eu preciso ter um encargo por essa obra. Agora, como que eu vou ter um encargo por essa obra? Se para mim vir para o culto às vezes é uma luta, participar de uma célula às vezes é uma luta, abençoar o reino de Deus é uma luta. Olha aqui, irmão, quando nós temos um encargo por isso, por essa obra, por esse lugar, nós sentimos por isso aqui prazer. Prazer nas glórias, sim.
mas prazer nas lutas também. Prazer nas dificuldades, porque nós temos um encargo por isso aqui, irmãos. Nós temos um encargo por esse povo, por esse bairro, por essa cidade, por esse estado. Esse é o nosso encargo. É por isso que nós vamos lutar. E quando o Senhor nos chama, a nossa resposta para Ele, sabe qual é? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Sabe que Deus vai querer usar você, irmão. Amém. Agora a questão é, você vai ter que dar uma resposta para Ele. A sua resposta é falar: Deus, eu tenho minha casa, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que eu trabalho e eu fico muito cansado. Deus, o Senhor sabe que eu tenho outros afazeres, eu tenho meus filhos. E até quando você vai dar desculpas para Deus para cumprir o propósito de Deus? Para você ter um verdadeiro encargo por isso aqui. Às vezes chega o nosso encontro com Deus, irmãos. Nós vemos aqueles irmãos que têm encargo pela obra de Deus. Aqueles irmãos que têm um encargo pela obra. Eu vou ali convidar aquele povo para o encontro. Eu vou chamar aquele povo para participar. Eu vou chamar aquele lá que eu não converso com ele há um tempo, mas eu sei que ele está mal, eu vou levar ele. Tem um encargo no coração. Aí aqueles irmãos você tem que estar dando corda, irmão. Vamos levar a vida para o encontro. Irmão, vamos ganhar a vida para Jesus. Aí você dá aquela corda, ele dá aquele tic, 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 tic. Ele chega até na quarta-feira. Se vir para o culto, vai dar mais uma cordinha, ele consegue chegar até o domingo. Mas já chega no domingo assim, irmão, quase parando. Aquela dificuldade. Olha aqui, irmãos. Uma igreja de vencedores é uma igreja de sacerdote. E o quanto antes você entender que você é um, você vai fazer diferente. Porque eu entendo que eu devo ir pregar. Olha aqui, eu entendo que eu preciso exercer os dons na igreja, para o povo de Deus, na minha célula. Às vezes eu vou visitar algumas células, estamos lá orando, eu falo: fulano, aqui, ora pelo pessoal. Falei: você mesmo, vai orar, todo mundo. Eu vou orar, como assim? O irmão bota a mão na cabeça dele assim, para Deus abençoar o povo. Ué, é assim que você vai orar. E entender, irmãos, que Deus dá dons para você. Essa igreja aqui não é lugar de ungidão, não, irmãos. Todos aqui, todos nós recebemos de Deus a mesma porção. Alguns com responsabilidades diferentes, mas todos nós fazemos partes desse corpo. Eu devo saber que eu devo ir pregar. Eu devo saber que eu recebi os dons de Deus. E eu tenho que saber que eu tenho um encargo por essa obra. O apóstolo Paulo, assim, irmão, olha aqui. Assim que Cristo apareceu para ele, a motivação dele foi qual? Agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar. Agora eu quero ser batizado. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pregar Cristo. Bom, apóstolo, não tem que fazer CME para falar de Jesus? Não tem que fazer CTL para falar de Cristo? Não, irmão. Você só tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você prega a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo saiu daquele lugar para pregar a palavra de Deus. E agora, de perseguidor, ele passa a ser o perseguido. Daquele que prendia cristãos, agora ele estava sujeito a ser preso. E sabe o que ele falava? Tudo faço pela causa do Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.